na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos com mais um programa da Superintendência da Juventude. Então, nos encontramos com o programa Mais de Deus na Frente. Olha, Deus nos vai acompanhar a nossa irmã Maria Eduarda. Paz do Senhor, irmã Nazarena, paz do Senhor, irmã Franciele, a todos os irmãos que estão videologados conosco. Glória a Deus. Temos como nosso superintendente o nosso pastor Adriano Licidônio e como nosso líder aqui da Juventude da Sede Geral, a nosso irmão presbítero Bruno Beltramin. Aleluia! Hoje esse programa foi uma surpresa, de certa maneira, o tema, porque até a última hora estávamos buscando, eu estava me perguntando, Deus, qual é o tema que devemos falar? E a irmã Nazarena mandou um capítulo da Bíblia, que é em Salmo 143, vamos dar uma lida. E neste programa estaremos falando sobre a guerra privada de um crente, a guerra privada de um santo. A luta pessoal que nós temos como crentes. E estaremos entrevistando o pastor Francisco da Silva, missionário de muitos anos, e que Deus venha tocar através dessa mensagem, através dessa programação, as pessoas que estão ouvindo, que estão escutando essa palavra e que vão escutar. Amém? Certamente, irmã Franciele, muitos testemunhos serão contados aqui. Amém. Testemunhos que foi para aumentar a nossa fé. Amém? Salmos capítulo 143. Aleluia. Você que está em casa, que tem uma Bíblia por perto, vai procurando e lê junto com a gente enquanto achamos, amém? Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois é em ti que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a tribulação a minha alma. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração para começar este programa, e logo depois estaremos tendo uma pausa. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de aprender, Senhor, e de escutar sobre coisas, Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso caminho para aprender, Senhor, através de testemunhos, através de palavras, através de contribuições dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e o nosso coração, que o teu Espírito toque a cada um de nós e nos dê força para continuar lutando, carregando a nossa cruz todos os dias das nossas vidas, até que a tua volta, até que a tua vinda venha, que tu venhas para essa terra buscar a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos então estar ouvindo um louvor. Geração eleita, o nosso leão.
quanto mais busco de ti, se eu estou perto de ti, mais de ti eu encontro. Quando me lembro que sou pecador, um miserável homem que sou, mais de ti eu preciso. Eu preciso de ti, eu não saio daqui sem sentir tua presença. Toca-me, abraça-me com a tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Cuanto más busco de ti, si yo estoy cerca de ti, más de ti yo encuentro. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui com o pastor Francisco, paz do Senhor, pastor Francisco. A paz do Senhor. E vamos vamos meditar no capítulo que acabamos de ler e ver assim e continuar com a entrevista depois de meditarmos neste capítulo. Nós vemos aqui que o salmista está aqui lutando, está com uma guerra interna, está suplicando ao Senhor para que Ele o vivifique, para que Ele o tirasse da tribulação. Como vemos aqui no versículo 3 do capítulo 143. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. E isso vemos que muitas vezes, em muitas épocas da vida de um crente, de um cristão, passamos por coisas assim, por uma guerra no dia a dia, mas sempre tem um momento específico, uma época específica que nós entramos com uma guerra privada com Deus. A guerra privada do santo, aquela transformação, aquele período de guerra que só Deus e você vão entender. Só tu e Deus vão entender o que tu estás passando. Então, quero perguntar ao pastor Francisco alguma época da vida dele que ele teve uma guerra privada, que faz parte da guerra privada de um santo. É uma boa pergunta, né? Eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela vida da Superintendência da Juventude, por esse trabalho que faz todos os sábados. Isso é importante e assim podemos conversar em relação ao que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos revela. Por exemplo, uma das coisas, eu sei que a pergunta é direcionada a mim, mas eu gostaria de, antes de referir a minha pessoa, observar algum detalhe na oração do salmista, a expressão do versículo 1 do Salmo 143, quando ele diz: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas e escuta-me segundo a tua vontade e segundo a tua justiça. Mas tem algo que me chama a atenção no versículo 10, que ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois o Senhor é o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Versículo de número
11 diz: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia. Uma das coisas que vem, que eu posso afirmar em nossa época, nossos dias, um dos maiores, a maior dificuldade que enfrentamos hoje, em relação à guerra privada, ou seja, a nossa batalha interior, está relacionado com as nossas emoções, relacionado com o nosso sentimento, aquilo que nós idealizamos, pensamos. Até porque podemos ver que existe aqui duas vontades, especificamente o salmista, ele fala sobre a vontade de Deus e ao mesmo tempo ele se expressa sobre a sua vontade. A vontade dele diz: livra-me, inclina os teus ouvidos, a minha súplica, e escuta-me segundo a tua vontade. Ou seja, Davi, ou o salmista do Salmo 143, está abrindo mão da sua vontade para que a vontade de Deus venha se estabelecer. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que temos hoje, né, como ser individual, tomar essa decisão de que a vontade de Deus venha se realizar, que a vontade de alguém, né, venha se cumprir na sua própria vida. Enquanto a mim, aceitei Jesus, tinha 16 anos de idade, e por descobrir que a vida cristã é uma das vidas, é viver uma vida de aventura, mais do que aventura, né? É uma vida constante de batalha. Constantemente vivemos em guerra, independente a idade que você tem, independente da sua idade. Mas nós temos uma dificuldade de resolver os nossos próprios problemas. Vejamos que Tiago, ele usa uma expressão bem interessante: de onde vem a guerra, de onde vem as lutas, se não for dos vossos próprios membros, que combate, que peleia, que briga, né, entre vocês mesmos. Então, isto é algo comum. Cada pessoa vai enfrentar uma dificuldade diferente, né? Cada pessoa terá uma luta distinta. Mas infelizmente eu posso afirmar que não existe uma só pessoa que nesse momento não esteja enfrentando uma batalha interna. Todos enfrentamos esta batalha. E como superá-la, né? Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, tá? Na verdade, o entrevistado sou eu, né? Mas eu gostaria... Veja bem, eu passei por tanta dificuldade, faz o quê? Faz 34 anos que aceitei Jesus. Durante esses 34 anos, eu passei por diversas situações, né? Então, qual delas especificamente vocês gostariam de saber? Né? De que área vocês gostariam de saber da dificuldade, da batalha interna que enfrentamos? Quer perguntar de uma área específica, irmã Nazarena? Eu não sei. Porque eu acho que uma das épocas em que o ser humano se sente assim, eu acho que é mais na idade... Não que não seja em outras... depois dessa idade, mas na juventude, exatamente no período em que tu tem que pensar em tomar uma decisão do que tu vai trabalhar, do que tu quer fazer, com quem tu vai casar, com quem tu quer continuar a tua vida, que amigos tu quer para o teu caminho, que amigos tu vai ter que largar. E eu vejo que Davi estava meio nessa situação porque ele não sabia o que fazer. Ele estava perdido. Ele pedia para Deus: Senhor, ouve a minha oração e faz-me entender, me ensina, me mostra o caminho. Eu acho que é mais na parte da juventude que vamos começar por aí. Tá. Bom, quando eu aceitei Jesus, eu não tinha muita expectativa, tá? Particularmente, eu não tinha tanta expectativa, até porque a minha trajetória era uma trajetória assim, um pouco diferenciada, né? Não são muitas pessoas que viviam como eu vivia. Por exemplo, por um período de tempo eu fui menino de rua,
Eu dormia nas calçadas, comia no balde do lixo. Bom, essa é uma história que todos já sabem. E então eu não tinha muita expectativa em relação ao futuro, né? Então o que eu tinha? Eu sentia realmente ausência, né? Eu sentia falta de companheirismo, eu sentia a ausência de amigos. Os amigos que eu tinha eram amigos que momentâneo, daquele momento, não era algo assim que eu poderia dizer que eu tinha verdadeiros amigos. Mas quando eu aceito Jesus, acontece uma coisa interessante. Qual é? A primeira coisa, Deus começa a mudar a minha forma de pensar. Aí vamos agora entrar naquilo que é mais objetivo, também a batalha que enfrentam os santos. Por exemplo, eu acho que uma das grandes batalhas que eu enfrentei logo quando aceitei Jesus, estava relacionado exatamente ao meu sentimento, aos dois primeiros aspectos da sua pergunta. Por exemplo, a questão do trabalho. Então eu comecei a idealizar uma vida diferente, eu pensava em trabalhar, mudar a minha forma de vida, e tudo isso Deus foi trabalhando, Deus foi providenciando, a ponto, irmã Nazarena, que quando eu aceito Jesus, a partir daquele dia eu nunca mais dormi nas calçadas, eu nunca mais comi nos baldes de lixo, eu nunca mais, ou seja, minha vida foi totalmente, Deus me levou, me deu uma oportunidade totalmente diferente. Eu perdi aqueles amigos que tinha antes, Deus me deu um novo ciclo de amizade, e isto foi impactando a minha vida. Aí depois vem agora a minha área emocional, né? Que foi eu acho que é uma das grandes batalhas que todos nós como jovens enfrentamos, né? Especialmente quando se trata de casamento. E logo dentro do padrões cristão, né, eu aprendi, desde aquele pouco tempo que estava na igreja, né, foi uma das coisas que nos ensinaram já de primeira em relação, ou seja, como tem que ser o relacionamento cristão. Então eu pensava, bom, agora eu pretendo casar, formar uma família. E para isso eu tinha que idealizar. Mas só que é o seguinte, um dos grandes problemas é que quando nós aceitamos Jesus, quando viemos a Cristo, trazemos com nós uma bagagem, vem juntamente com você uma grande bagagem, a bagagem daquilo que você tinha no mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando a vida anterior sem Cristo, tá? A vida anterior sem Cristo. Por exemplo, eu tinha um sonho antes de ser crente, né? Eu idealizava a pessoa com quem eu ia namorar, ou com quem eu desejava casar, eu idealizava aquela pessoa. Então, só que essa pessoa com quem eu idealizava casar ou namorar, eu nunca namorei, né? Naquele período, nunca tive aquele relacionamento, porque era simplesmente um amor da fantasia, simplesmente uma fantasia daquilo que eu tanto desejava. Agora, o mais interessante é que quando eu aceito Jesus, tá, ao passar alguns dias, né, aquilo que eu idealizava, aquilo que eu tanto pensava quando eu não era crente, quando eu não tinha Jesus, né, quando eu tinha uma vida fora de Jesus, não tinha nunca aquela oportunidade concedida, justamente depois que eu aceito Jesus, aparecem pessoas com aquela qualidade que eu tanto desejava. Aparece aquela pessoa com aquela qualidade que eu tanto sonhava. Tinha tudo em relação ao meu pensamento. Só que tinha um pequeno probleminha. Qual era? A pessoa não era crente. Então, aí começou aquela guerra, aquela luta. E eu lembro-me que eu tive uma experiência extraordinária em relação a essa questão emocional. Eu confesso que faltou pouco de se cumprir na minha vida o Salmo 73 ali, quando Asaf disse, versículo 1, na verdade Deus é bom para com Israel, mas enquanto a mim, versículo 2 disse, por pouco me deslizei, por pouco caí. Faltou pouco para eu cair, faltou pouco para eu sair, me deslizar do Evangelho, porque eu lembro-me que em relação a essa questão emocional, eu tomei uma decisão, eu disse, bom, eu vou fazer uma coisa agora, eu vou ganhar essa jovem para Jesus, vou ganhar para mim, depois ganho para Jesus, né? Então eu comecei a tomar esse caminho totalmente, né? Eu estava decidido a fazer isso. Eu lembro-me que vinha de um culto, eu caminhava 36 quilômetros para fazer um culto.
Meu Deus. Era 18 para ir, 18 para voltar. Era 6 horas de viagem. E nós reclamamos ainda Eu moro na de igreja. nada, de caminhar assim. E no caminho eu vinha pensando nessa jovem. Inclusive, essa jovem morava entre a minha casa e a igreja. Toda vez que eu ia à igreja, eu tinha que passar na frente da casa dela. E ela estava sempre na porta na hora que eu ia passando. E era uma tribulação, meu Deus do céu. Era uma tribulação porque eu gostava da sua forma de ser, eu achava ela bonita, ela era atrativa, ela me persuadia. Então aí eu decidi, não, eu vou chegar agora lá e vou conversar com fulana. Eu vou conversar com ela e vou ganhar ela para mim, depois eu ganho para Jesus. Essa era a minha decisão. Mas quando eu tomei essa decisão, aconteceu uma coisa bem interessante. Foi a minha primeira experiência espiritual, da qual firmou toda a minha fé. Foi a experiência da qual foi o alicerce da minha perseverança em relação à fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando eu vinha no caminho pensando nessa jovem que ia tomar essa decisão, naquele momento eu tive, não me pergunte como, não sei explicar, mas eu sei que eu fui arrebatado. Eu me encontrei no cemitério. E quando eu encontro no cemitério, tal como eu estou aqui com vocês, era real, foi uma visão, um arrebatamento, não sei como explicar o que foi, só sei que cheguei no cemitério. E eu lembro que tinha um sepulcro aberto e a voz dizia, aproxima-te. Eu tinha medo, eu não queria me aproximar, e alguém me empurrava, né? Eu só não corri porque não tinha como correr, eu não consigo explicar o que foi que realmente eu passei ali naquela situação. Mas sei que chego perto daquele sepulcro, encontro ali um caixão, lembra até da cor, era a cor violeta, chamamos lilás, e dentro havia uma caveira, né, um monte de cabelo, aquela coisa horrível, e naquele momento Deus fala comigo e diz, olha, essa é a boniteza, e isto é a formosura que os teus olhos, esta é a formosura que os teus olhos contemplam. Tu conheces somente a sua aparência, mas eu conheço o seu interior. E dali, quando eu volto novamente assim onde eu estava no caminho, aí eu apressurei meus passos, caminhei muito mais rápido, né? E daquele dia por diante terminou a questão de eu ser atraído, ou seja, ser seduzido simplesmente pela aparência. Então, cada vez que eu achava uma jovem bonita que me encantava, sempre vinha a visão, dizia, tu vês somente a aparência, mas Deus conhece o seu interior. Então, eu tinha aquela visão, e isso me manteve durante 13 anos, solteiro, dentro da igreja, orando, pedindo a Deus a revelação com quem iria casar. Até porque uma grande batalha é essa. Eu estava ouvindo esses dias alguém falar, eu creio que hoje, né, eu ouvi por alguma ocasião alguém dizer exatamente isso, que não podemos confiar em nós mesmos, até porque o nosso coração é enganoso. E eu creio que essa é uma das grandes batalhas que você enfrenta, porque as tuas emoções, ela atua, ela raciona, ela vai actuar segundo a diversas circunstâncias, a cada momento da tua vida. Então isso é uma batalha que eu creio que todos nós, absolutamente todos, enfrentam como cristão, que é a batalha contra o mundo. Nós temos que entender que nós temos 3 inimigos, e um deles está com você 24 horas, que é sua própria carne. Aleluia. Incluso a Bíblia nos diz, né? Uma coisa nós temos que guardar com todas as nossas forças. É o coração. Sempre estar escondido em Deus, para ninguém pegar e roubar o tesouro que Deus preparou para nós. E você vê, quando Salomão falou isso, né? Guarda o teu coração, porque dele procede a vida. É uma das coisas. E uma das coisas, né, que é muito importante, irmã Nazarena, irmã Franciele, os demais que estão aqui no estudo, é que você não tem domínio sobre isso. Então, como você tem que guardar? Você tem que confiar em alguém. É um tesouro que você tem que confiar.
Toda vez que eu vejo o Salmo de número 37, quando a Bíblia diz, olha, encomenda aos teus caminhos. Eu gosto muito da versão em si, não tanto atualizada, João Ferreira de Almeida, mas eu gosto muito da versão Reina Valera, né? Porque ela diz em si a palavra encomenda. Encomendar é que você está pedindo a alguém que venha se intervenir ao teu favor, ao te auxiliar naquilo que você não pode fazer naquele momento. E você não tem como fazer naquele momento. Então quando você encomenda ao Senhor, você entrega a Deus, tá, a responsabilidade a Deus de cuidar aquilo que é mais precioso, é quando nós realmente vamos conseguir fazer o que Davi, o que o salmista está dizendo aqui, né? Ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e o teu Espírito é bom, e guia-me por terra plena. Ou plana, né? Por terra plana. Aleluia. Como a irmã Nazarena... Você fala mais forte, que eu estou aqui querendo ouvir vocês falando, quase estou escutando, hein? Como a irmã Nazarena falou sobre coração, sobre proteger o coração, também eu estava pensando a guerra interna que o crente tem para dar o perdão, para proteger o coração de qualquer raiz de amargura, sendo de um irmão ou sendo de alguém do mundo. E Pastor Francisco, o Senhor poderia nos contar alguma experiência ou algumas experiências que o Senhor teve na área do perdão, na sua guerra interna de crente, a guerra interna de um santo, sobre o perdão, sobre combater raiz de amargura? Aleluia. Dos grandes, uma das grandes dificuldades que eu enfrentei, né, quando venho a Cristo, eu acho não, né? Em relação à minha pessoa, foi o desentendimento, as decepções familiares. Meus pais se divorciaram quando eu era muito pequeno, não conheci meu pai biológico. Minha mãe voltou a casar por segunda vez, o seu relacionamento não era muito bom. E por haver aquela situação entre o relacionamento do meu pai, do meu padrasto com a minha mãe, e sabendo que ele não era o meu pai biológico, então começou a criar uma raiz de amargura, e essa foi a razão pelo qual eu saí de casa, né? Esse foi o motivo pelo qual eu fui para a rua. Eu passei a ter a vida de pessoa na rua. Eu fico pensando, ainda essa semana eu passei com o Misael aqui debaixo do viaduto, aqui de Porto Alegre. Para quem não conhece, a cidade de Porto Alegre é uma cidade bonita. Você que está, quem sabe, em outro país, outro lugar, eu não sei nesse momento aí quem está nos acompanhando. Se alguns irmãos querem fazer pergunta, aproveite, pode fazer, que as irmãs aqui vão estar nos auxiliando. Tá? Podem fazer a pergunta. Então, eu passei ali, até mostrei para Misael, disse, olha, Misael, inclusive eu vi algumas pessoas que estavam trabalhando, entre eles, juntando garrafa, juntando ferro, enfim, estava ali trabalhando, disse, olha, esse trabalho é digno. O que não é digno é as pessoas deitadas ali, né? Buscando se refugiar-se no lixo para suprir a sua necessidade. Mas se nós pararmos para pensar, Franciele, e se dedicarmos um tempo e perguntar a cada pessoa, incluso até falei para o Misa, disse, pai, eu vou lhe acompanhar, né? Nós vamos aqui fazer um evangelismo aí, conversar com esse pessoal um dia aí. Ele disse, eu vou acompanhar. Então tá, vamos marcar um dia a semana que vem para a gente fazer essa visita ali e ver por trás de cada vida ali tem uma história, né? Tem um porquê eles estão ali. Eles não estão ali simplesmente por estar, não é que eles escolheram estar ali, não, há uma história, né? Por essa razão que eu não corto o caminho deles, né? Eu não tenho nojo deles, eu não considero eles indignos, por trás dele tem uma história. Foi exatamente por que eu estava nas calçadas, porque atrás havia uma história, havia um porquê eu estar ali. Não é que eu fui ali porque queria estar, havia um porquê. E isto foi derivado exatamente o quê? A raiz de amargura, e pensei ao ódio, né? Odiava o meu padrasto, passei a odiar ele, e essa situação
não me deixava feliz comer, sentar-me juntamente com ele à mesa, participar de uma refeição. Eu preferia participar da refeição lá na calçada, lá no lixo, no muladar, na vassoura, donde seja, não é? Do que estar dentro da minha própria casa. Eu preferia dormir em cima de papelão do que dormir numa boa cama. Por mais que meus pais fossem pobres, eles não eram miseráveis. Eles tinham o que me dar. Então, e isso me levou... E eu lembro-me que esta foi uma das grandes batalhas que eu enfrentei como cristão, é que, por mais que eu quisesse perdoar os meus pais, eu não conseguia perdoar, porque eu não sabia como perdoar. Até hoje, eu confesso a vocês, para mim o perdão é um milagre. Se milagre não se explica, o perdão também não há explicação. Eu não consigo explicar como perdoar. Se você perguntar para mim, o senhor perdoou o seu pai? Perdoei, mas não foi assim tão fácil perdoar. Não foi dizer, eu perdoo. Não foi tão fácil assim. Por quê? Até porque eu não sabia. Eu lembro-me que eu ia pregar no primeiro congresso de jovem e adolescente da nossa igreja na cidade de São Miguel dos Campos, em Alagoas. E era uma igreja grandíssima, ia pregar no primeiro congresso. Eu lembro que a mensagem, o tema do congresso era Jeová me cada esquina, o Senhor que santifica, era o tema do congresso. E para pregar nesse congresso, eu fui orar, e na hora da oração, eu fiz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí quando ele disse, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado, ali me deu um nó na garganta, não consigo explicar bem, fiquei sem palavra. E uma voz retumbava na minha mente. Eu não ouvi ninguém falar comigo, eu não ouvi uma voz, não. Simplesmente uma voz retumbava na minha mente, dizendo, olha, Deus não pode te perdoar. Aí eu perguntava, mas por que Deus não pode perdoar? Porque até hoje você não perdoou o seu pai, você não perdoou o seu padrasto, não perdoou sua mãe, você não ha perdoado os seus familiares, Deus não pode perdoar. E eu lembro-me que eu caí em choro ali, era dentro de uma livraria que eu cuidava na época, eu caí em choro ali e dizia, Senhor, é verdade, mas eu não sei como perdoar, né? Eu não sei como fazer isso. Senhor, eu ódio meu pai, eu ódio minha mãe, eu ódio meu padrasto, eu não suporto ouvir falar deles, enfim. E comecei a orar a Deus e comecei a chorar. E eu lembro-me que eu disse, Senhor, ensina-me a perdoar, ensina-me a amá-los. Eu quero fazer, mas não sei como, só o Senhor me pode fazer isso. E eu lembro-me que naquela noite eu ia pregar, e eu preguei exatamente sobre esse tema naquela noite. Foi um tema da mensagem. E no dia seguinte, aconteceu o que eu chamo de milagre, que foi, eu amanheci com um desejo grande de ver o meu padrasto, o desejo grande de ver minha mãe, o desejo grande de estar com eles, e o desejo grande de conhecer o meu pai biológico. Incluso muitos anos depois, eu fui à procura do meu pai biológico, cheguei lá, já encontrei, ele tinha falecido há 10 anos atrás. Nos próximos dias eu vou conhecer pessoalmente o meu tio, o irmão do meu pai, que ainda vive, está ali em São Paulo. Conversamos quase todos os meses, conversamos um pouquinho com ele, tio Francisco se chama ele. Então, mas a raiz de amargura ela é terrível, porque o teu coração fica em guerra. Aí eu lembro-me que eu pregava, né? E pessoas aceitavam Jesus, e eu falava de paz, falava de amor, mas na verdade eu vivia constantemente em guerra, vivia em luta, era simplesmente falar por falar, né? Até que o dia Deus realmente me fez livre. E aí eu pude entender uma coisa, que o segredo da vitória em Cristo não está naquilo que você faz, daquilo que você tem, aquilo que você não. Está
em você realmente entregar a sua vida a Cristo e permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida. E que Ele venha dominar, que Ele venha governar, né? Que Ele venha processar, porque eu não sei qual é a sua batalha, você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é a guerra, não sei em que área você está lutando neste momento, tá? Na sua área emocional, se você está no vale da indecisão, não sabe a que lado ir, não sabe o que fazer, né? Então, a única coisa que você tem que fazer é reconhecer que você não tem capacidade, que você não pode, e encomendar a Deus. Pedir a quem pode realmente fazer por você, aquele que pode atuar na sua vida. E eu tenho certeza absoluta, aquilo que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer com certeza na sua vida. Glória a Deus. Alguma pergunta? Vamos lá. Tem algo pra falar, irmã Nazarena? Eu tô impactada. As coisas de Deus são coisas extraordinárias, né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa, mas não conhece o que tem detrás da história daquela pessoa. A gente pode ver hoje o pastor pregando, mas não conseguimos entender e enxergar aquilo pelo que o Senhor passou, viveu. E como Deus transforma a vida das pessoas. Algo extraordinário. Irmã Nazarena, é aquilo que, vou repetir, ó, todo mundo tem uma história, né? Incluso você tem uma história, né? Todos nós temos uma história. E olha só o que o salmista fala, voltando àquilo que falou a Franciele, olha só o que o salmista fala, Salmos 143, versículo 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Tá? O que mais me chama a atenção aqui é que Davi, né, que é o autor deste salmo, em sua oração, ele está reconhecendo o valor da sua própria existência, porque ele existe não por ele. Ele existe porque Deus existe, porque Deus o criou, porque Deus o formou. Então, assim como eu, como pai, eu tenho responsabilidade com os meus filhos, tá? Imagine, eu que sou mau, eu tenho responsabilidade, preocupação com os meus filhos. Imagina Deus, né? Imagina Deus. Agora, veja bem, a minha mãe, o meu padrasto, não é que eles fossem ruins. Não, na verdade eles não eram mal pessoas, mas simplesmente algumas ações, às vezes você vê a foto da pessoa, né? Por exemplo, ó, vou explicar melhor, vou tentar explicar melhor o que eu estou pensando aqui agora. Muitas vezes você conhece o João, ou você conhece a Maria, no dia que ela não está bem. Aí já Franciele conhece a mesma Maria no dia que Maria está feliz. Então a imagem que a Franciele tem da Maria, Maria é uma pessoa legal, é uma pessoa decente, ela é simpática, é conversadeira, ela é amiga. Mas a Nazarena diz, essa Maria é antipática, essa Maria é terrível, essa Maria é ignorante, essa Maria é insuportável. Misericórdia. Né? Por quê? A mesma pessoa, porque você tira foto daquela pessoa naquele momento. Mas, na verdade, não podemos olhar a pessoa pela foto, nós temos que olhar a pessoa pela filmagem. Né? Você não pode julgar a pessoa pelo momento, você tem que julgar ela pela sua trajetória. Pela sua trajetória. É aí que você deve julgar uma pessoa, você deve pensar em relação à pessoa, sacar a sua conclusão em relação à sua trajetória. Então, no meu caso, por exemplo, quem sabe alguém pode dizer, mas os pais do pastor Francisco eram insuportáveis. Não, o problema não era eles, o problema era eu. Né? Alguém, esse alguém, me persuadiu e me levou a tomar uma decisão totalmente equivocada. Só que agora o salmista está dizendo o seguinte, olha só que vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Então, as situações que levou a minha alma a viver uma vida de angústia foi a minha decisão. Não foi decisão de Deus, não foi decisão dos meus pais.
Foi a minha decisão. Há muitas pessoas nesse momento que estão passando por situações por consequência das suas decisões. Seja ela boa, seja ela má, seja benéfica ou maléfica. Independente das suas... A situação que está vivendo nesse momento está relacionada com as suas decisões. Então, hoje, como... Eu passei momentos difíceis como cristão, mas é claro, ainda passo momentos difíceis, porque estamos nesta batalha, estamos nesta guerra, estamos nessa luta. E até que ponto nós temos que reconhecer isso? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que no mundo tendreis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Então, a coisa melhor do mundo é ser cristão. Porque ser cristão é vida de aventura, não é aquela vida aburrida, não sei como dizem em português, é aburrida mesmo, né? Não é aquela vida sem sentido, sem graça. É aquela vida sem graça, né? Não, ser cristão é a vida boa, ser cristão é a vida agradável. Ser cristão, você amanhece de manhã, às 5 horas da manhã, com o joelho no chão, orando, buscando a Deus, chorando, cantando, profetizando, né? Tem raiva aqui, tem alegria ali. Enfim, é uma vida assim... A melhor vida do mundo é a vida de crente. Se alguém pensar que ser crente é uma vida sem graça, está totalmente equivocado. É uma vida maravilhosa. Descobri isso depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Portanto, é importante nós pararmos e ver o filme da nossa vida e deixar que o Espírito Santo ele venha nos levar, nos guiar a uma nova dimensão, a um novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida está relacionado, ou seja, viver na dependência total de Deus. Assim você vai conseguir perdoar, tá? Nós vamos conseguir amar, vamos conseguir ter uma vida vitoriosa. Eu não sei até que hora vamos aqui hoje. Até as 11h45. Ou já está na hora de parar? São 10h55. Então tá. Nos fala, Nina. É algo impactante como a Bíblia é feita para todos os momentos. Não tem nenhum momento, alguma citação específica, nada que não tenha já escrito na Bíblia. Verdade. E uma das coisas mais importantes para nós ao tomar alguma decisão na nossa caminhada é buscar a palavra de Deus, buscar a vontade de Deus, a oração. Hoje, esses tempos eu aprendi a entregar uma oração sincera a Deus. Muitas vezes é muito diferente a gente orar com amigos, é muito diferente a gente orar no púlpito do que a gente orar numa intimidade real com Deus. Com certeza. Quando estamos em uma intimidade real, mostramos as nossas misérias para Deus e o Senhor ouve. Ele nos leva a ver. Às vezes são coisas que a gente também não enxerga, mas Deus vai trabalhando na nossa mente através da oração e vai abrindo o nosso coração para que possamos entregar nossa vida em sinceridade a Deus. E quando chegamos a expor o nosso coração para Deus, se cria realmente um relacionamento com Deus. Tipo, se não se chegou àquele limite de sinceridade, de chorar e entregar as nossas misérias para Deus, mostrar aquilo que está oculto no nosso coração, realmente não entregamos a nossa vida a Deus. Não entregamos tudo. Há uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, um dos maiores desafios que nós temos como cristãos, especialmente nossa juventude, qual é? É exatamente isso aí, é termos intimidade com Deus. Porque o trabalho
o maior trabalho de Satanás qual é? O objetivo de Satanás hoje é provar para você que Deus não existe. Tá? E o trabalho da igreja, a obrigação da igreja, é provar que Deus existe. A existência de Deus. Quando eu falo da igreja, eu falo do Espírito Santo por intermédio da igreja provar a existência de Deus. E o diabo quer provar de todas as formas que Deus não existe. Então, qual é a forma? Qual é o único meio que nós temos de ter um relacionamento com Deus? Literalmente, nós temos dois mecanismos totalmente que estão ao nosso alcance. Primeiro, é a oração. Segundo, a palavra. São os dois mecanismos que estão ao alcance de todos. Tá? Por exemplo, é impossível uma pessoa ser salva sem orar. É possível uma pessoa que ora não ser salva, mas é impossível uma pessoa ser salva sem orar. É impossível. Não existe essa possibilidade. Vou repetir, ó. É possível uma pessoa que ora não ser salva. É possível. Mas é impossível uma pessoa ser salva sem orar. Por quê? Porque a única forma de você se aproximar de Deus é por intermédio da oração. É por intermédio da oração que você vai poder ver, o Espírito Santo vai levar você a ver você mesmo. Porque, olha que interessante, irmã Nazarena e irmã Franciele. Você não consegue ter intimidade com Deus, tá? Sem abrir o seu coração, sem sinceridade. Você não consegue ter intimidade com Deus sem sinceridade, sem ser fiel, sem ser honesto nas suas palavras. Você não vai conseguir nunca, de maneira alguma. Por que razão? Porque você não consegue enganar a Deus. Mas quando você chega diante de Deus e fala as suas impurezas, Davi diz aqui, olha, Davi chega e diz, Senhor, em pecado fui engendrado, em iniquidade me concedeu minha mãe, né? Eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou indigno. Tá? Você chega e abre o seu coração para Deus, reconheço, sou um pecador. Tá? Fala as suas misérias para Deus, como falou o próprio Isaías. Isaías chegou a dizer, quando viu o Senhor sentado, ele disse, Senhor, ai de mim, eu sou homem morto porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ou seja, Isaías reconheceu seu estado miserável. Então, o segredo principal, o segredo número 1 da nossa vida, se nós queremos realmente uma vida vitoriosa, o primeiro passo está na oração. A oração, ela é superior a qualquer informação que você possa adquirir de terceiro. Porque por intermédio da oração, Deus se revelará. Você está falando diretamente com Deus. Deus vai falar com você. Deus vai se expressar. Foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu vinha naquele caminho, pensando lá naquela jovem que falei no início, eu orei ao Senhor, disse, Senhor, quando eu chegar em casa hoje, eu vou falar com fulana. Né? Eu vou falar com fulana, chega lá, vou conversar com ela. Eu vou ganhar ela para mim, depois ganho para ti. Se eu não tivesse abrido o meu coração para Deus, e Deus sabia que eu ia fazer aquilo. Se Deus não tivesse me arrebatado em espírito, eu tivesse tido aquela experiência, né, com certeza que eu ia fazer aquilo que eu havia pensado fazer. Igual que eu fiz quando eu tomei a decisão de casar. Qual foi o requisito que eu apresentei a Deus? Eu nunca cheguei para Deus, eu vi muitos pastores, eu vi muitas pessoas dizer, não, você escreve no papel as qualidades, uma folha, a qualidade da sua esposa, do seu esposo, né? Então você escreve aí o seu perfil, a altura, a cor dos olhos, irmão, vá com detalhe, enfim, aquilo outro. Bom, eu não sou contra quem tenha fé para fazer isso, mas eu não tive fé para fazer isso. Até porque eu cheguei a dizer, Senhor, o meu coração me condena. A Bíblia diz que o coração do homem, né,
tão corrupto que quem poderá entendê-lo? O homem em si mesmo não consegue compreender. Jeremias, no capítulo 17, né, ele usa essa expressão, vê aqui, Jeremias 17, para que fazer especificamente o que ele está dizendo. Eu creio que já podemos ir um corte daqui a pouco, né? Porque senão você já me cansando aí vocês, né? Eu estou cansando vocês. Então vamos lá, ó. Jeremias capítulo 9, capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Agora veja bem, se você... Quanto de vocês hoje que estão me ouvindo aí, né? Pode até dizer sim ou não, né? Quantos de vocês pensou que gostava de uma coisa e depois descobriu que não gosta? Quantos de vocês pensaram, eu gosto de tal coisa, depois descobri que não gosta? Quando vocês pensaram, eu gosto de tal moça, e depois descobri que não gostava dela, eu gosto de tal rapaz, depois descobri que não gostava dele, enfim, diversas coisas. Então o coração é enganoso. Então fiz comigo um negócio bem interessante. Eu disse: Deus, eu só quero uma condição. A condição que eu vou estabelecer para me casar é esta: eu quero que o Senhor me dê uma esposa que agrade os meus olhos e que o meu coração tenha disposto a amá-la por toda a vida. Essa eu não sei quem é. Tu é o único que conhece ela de onde ela está. Eu só quero uma mulher, uma jovem que agrada aos meus olhos, né? E que o meu coração tenha disposto a amá-la por toda a vida. Então, foi isso que aconteceu. Por exemplo, meu relacionamento com Rosane faz 22 anos estamos casados, vai fazer agora, né? 22 a 23, não sei mais, até esquecido agora já. 22. 2002. Vai fazer 21 anos. 22 anos. Estamos casados, vai fazer 23 já 21, quase. 21 anos, 20, já? 21, pai. Então tá, 21 anos estamos casados aí. Veja bem, mas o casamento foi muito... Eu até esqueço o negócio de data, viu? Você vê que é importante isso aí. Aí, você tem uma ideia. Eu orei a Deus hoje à noite, foi uma oração de menos de 1 minuto. Senhor, quero casar, revela a moça hoje, que é o meu parcela em casamento. Tá, perfeito, foi isso aí que eu fiz. Orei, Deus me revelou, no dia seguinte pedi em casamento, 47 dias depois estamos casados. E já faz 20 anos que estamos casados. Temos 2 preciosos filhos e estamos felizes da vida. E eu não fiquei aqui, vou passar 2 anos namorando, vou levar 3 meses para conhecer, vou fazer o noivado, enfim, tal, um prêmio de conhecimento. Não sou contra nada que faz isso, né? Mas simplesmente a minha experiência foi fantástica, porque eu conheço pessoas que namoraram durante 5 anos, se casaram, 1 ano depois estavam divorciados. Com as pessoas que namoraram 1 ano e 2, 3 anos depois estamos separados. Então isso não é regra, nem tanto de um nem do outro, né? Eu não aconselho que ninguém faça aquilo que eu fiz e também não aconselho que você faça aquilo que os outros fizeram. Então eu quero que você faça o seguinte: a melhor forma é você seguir o meu princípio, encomendar a Deus aquilo que você não tem certeza. Né? Se você não tem certeza, então encomenda a quem tem certeza que pode fazer. Na dúvida não faz. Né? Na dúvida é melhor. Pergunta para Deus. É melhor perguntar para Deus. Glória a Deus. Temos os nossos irmãos que nos estão acompanhando aqui. Temos a nossa irmã Kessia Rosa, a nossa irmã Isabel Schmidt, nossa irmã Rode, nossa irmã Duda Brito, nosso irmão Genésio Teodoro, lá de Santa Catarina, Criciúma. Temos a nossa irmã Roberta, nossa irmã Lorena, nossa irmã Léa, nossa irmã Ellen Grace, nossa irmã Vitória da Graça, nosso irmão Israel, nossa irmã Paula Cruz, lá de Porto Rico, nosso irmão Jonas Kemuel, nosso irmão Jorge Wolf, não sei se conhece, nosso irmão Bruno Beltrame, nossa irmã Marli Alves, nosso irmão Davi Guerra, nossa irmã Samara, nossa irmã Carla do Ribeiro. Eu não tô lembrando da cidade onde a irmã é. Tem algo a ver com o norte. Nossa irmã Cíntia Teixeira, nossa irmã Salete, nossa irmã Liliane Cardoso, nosso irmão Pascal Silas, nossa irmã Aline Vieira, nosso irmão Ezequiel Pinheiro, nosso irmão William Costa,
nosso irmão Matheus Aguiar, lá da área Gravataí. Temos também a nosso irmão Christian Crisóstomo, nossa irmã Susane Guimarães. E é isso. Litoral Norte. Litoral Norte. Nossa irmã de Litoral Norte. Eu vejo sim, é uma igreja pequena, mas é uma glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos dar uma pausa e escutar um louvor? Amém? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é do Senhor. 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 Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não. Aleluia, voltamos, retornando na verdade, agora com mais algumas perguntas para o pastor. Eu tenho uma pergunta agora, hein? É eu que faço as perguntas? Eu vou fazer uma pergunta então. Pastor, eu queria saber como, eu não só, mas os irmãos também, eu acho, eu creio. Como foi a sua caminhada até o batismo? Como foi essa experiência sua até tomar essa decisão de se batizar? Eu aceitei Jesus em 89, né? 3 meses depois fui batizado com o Espírito Santo. E o que mais me impactou quando eu aceitei Jesus foi o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia para mim era o culto mais precioso e eu tinha aquele desejo muito grande de participar da Santa Ceia. Eu queria fazer parte do corpo de Cristo. Eu perguntava aos irmãos, mas o que se faz? Mas por que toma a Santa Ceia? Eles disseram, não, porque quando você toma a Santa Ceia, você está fazendo parte do corpo de Cristo. É uma aliança que você faz com Deus. Foi isso que me explicava. Então, e cada vez que eu participava do curso Santa Ceia, me avivava aquele desejo de ser batizado nas águas. Então, eu fiz o discipulado e no dia 28 de janeiro do ano de 90, eu fui batizado nas águas. Mas o que me motivou realmente a ser batizado era fazer parte do corpo de Cristo, era provar essa aliança, porque quando eu aceitei Jesus, o câmbio foi tão extraordinário, aquilo que Deus fez na minha vida, que o novo estilo de vida, eu não tinha dúvida,
eu não tinha dúvida da minha salvação, né? A palavra de Deus, ela começou a trabalhar na minha mente, no meu coração, e eu comecei a desfrutar daquilo, apesar das lutas. Mas é interessante que as lutas, as influências da carne, ela não impedia, ou seja, ela não superava o desejo maior do que o meu desejo espiritual de servir a Deus. Então isso me levou a tomar a decisão do batismo. Foram 6 meses, né, que tivemos na igreja ali firme, fizemos o discipulado, fui batizado com o Espírito Santo, e te confesso, o que mais me motivou não foi tanto o desejo de participar da Santa Ceia, não, foi de fazer parte do corpo de Cristo, né? Porque foi a mensagem que ministraram para mim naqueles dias, foi que eles me fizeram entender, e na verdade, assim é. Sim. Aleluia. Eu creio que o senhor já falou ali como foi a sua experiência na caminhada. O senhor já chegou a falar, né? Essa Sim. parte da sua caminhada, como foi que o senhor chegou? Bom, Como foi para o senhor chegar até aqui onde o senhor está? tá. O dia mais precioso foi, eu não vou dizer exatamente se foi na quarta ou na quinta, mas foi um dia que eu estava meio isolado, né? Estava me sentindo sozinho, frustrado da vida, e me chegou 2 jovens. Isso o senhor antes de se converter. Isso. Me chegou 2 jovens, Duvalino e Carlos Henrique. Eu não posso esquecer esses nomes jamais. Aí, Duvalino e Carlos Henrique me chegaram falando de um Jesus que podia mudar a minha história, né? De um Jesus que poderia realizar os meus sonhos, do qual eu achava impossível acontecer. Então eles falaram Jesus de uma forma que me incentivou a buscar Jesus. E eu lembro-me que eles me falaram tão bem de Jesus que eu disse, bom, vou provar para ver o que acontece, né? Vou provar para ver o que acontece. Vou provar que... E inclusive eles começou assim, ó, eles eram testemunho de Jeová. Eles falaram novos céus, nova terra. Aí eu fui a umas 4 reuniões com eles. Só que naquelas reuniões que eu fui com eles, foi interessante que eu gostei, tudo, mas eu faltei 2 reuniões. Sim. E como eu faltei 2 reuniões, eles foram na casa da minha avó. A casa da minha avó era a casa que eu tinha de referência, de onde, quando eu não estava na rua, eu ia lá só de vez em quando. E quando eu chego em casa, minha avó estava braba. Minha avó detestava crente. A minha avó odiava crente, literalmente. E ela chegou e disse para mim, olha, se tu é crente, tu pega tudo que você tem aqui e desaparece, vai viver junto com eles. Tu é como o dedo que foi amputado. Eu amputei meu dedo hoje, eu não te quero. Aí naquele dia estava a mãe do meu primo, o primeiro crente da família. Aí minha tia disse, que era irmã da minha avó, disse, Francisco, vamos para minha casa, ficar lá uns dias até que tua avó se tranquilize um pouco. E ali foi um trabalhar de Deus. Então fui para a casa da minha tia, e lá o meu primo, sabendo que eu estava na casa da sua mãe, na casa da minha tia, ele foi lá, me buscou para a igreja. Aí foi quando, 16 de julho de 89, eu cheguei na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de São João de Garanhuns, no Pernambuco. Né? Aí, e lá eu lembro-me que foi interessante. Eu sempre digo que eu aceitei Jesus diferente de todo mundo, né? As pessoas aceitam Jesus por diversas razões, mas eu acho que ninguém aceitou Jesus como eu, porque eu aceitei Jesus por bronca. Não sei se a palavra bronca você conhece. Aceitei Jesus por bronca, sabe? Aceitei Jesus por bronca, por pirraça, não sei como é que se diz em português aqui. Por quê? Porque o pastor Joel Luiz estava pregando, e eu não sei se meu primo falou alguma coisa para ele ou não, ou se foi Deus que falou para ele, não sei. Só sei que na hora de ele estar pregando, ele disse, olha, não foi tua avó que morreu na cruz para... E justo, eu estava
Pá, eu tava com um problema com a minha avó, né? Ah, não foi tua avó que Deus vai te salvar. Não foi tua mãe, eu também, minha mãe. Não foi o teu padrasto. E pá, eu disse, quer saber de uma coisa? O que eles queiram ou não queiram, a partir de agora eu vou ser crente. Então aceitei por bronca, né? Aí levantei a mão. Levantei a mão e fui para frente. Lembro do irmão José Quirino, um alemão, me pegou e orou comigo lá na frente. Agora, eu te confesso, não foi fácil para mim ser crente nos primeiros 2 anos. Sim. Por que não foi fácil? Porque eu não havia nascido de novo. Sim. Eu estava na igreja por bronca. Sim. Né? Ainda que as coisas estavam mudando na minha vida, mudou muitas coisas, mas o que é que eu vou dizer? Deus me agarrou ali, não me soltou mais, já faz 30 e poucos anos. Sim. Tá? Nunca me desviei, graças a Deus. Só que foi aquilo que eu te falei. Aí, a minha maior luta na igreja era a questão da santidade, era a questão da oração. Sim. É que, na verdade, o senhor, como o senhor falou ali, o senhor foi a força, né? O senhor se convertou, aceitou a Eu me Cristo obriguei. ali, sim, se obrigando. Eu me obriguei a ser crente. Sim. Aí Mas depois, não que realmente não, tivesse um encontro com não Deus. tive. Esse encontro eu tive quando... esse encontro realmente eu tive... Sabe que eu vejo as pessoas falando sobre... Antes de falar sobre o encontro com Deus, eu vejo as pessoas falar sobre hipocrisia na igreja. Às vezes eu vejo aqueles crentes que alguns estão firmes, não estão firmes, ficam lutando. Então eu consigo entendê-los. Sim. Eu consigo entendê-los porque eu tive na mesma situação. Que sabe, uma situação um pouco pior, porque eu estava me obrigando a ser crente. Sim. Por causa de quê? Não sei se existe a palavra pirraça, por bronca, contrariando. Eu queria contrariar todos os desígnios dos meus familiares. Sim. Na verdade, o senhor estava fazendo aquilo ali, era como se o senhor quisesse implicar com eles, mostrar para eles que... Só que, graças a Deus, que... Valeu a pena. Valeu a pena. Deus usou o gênio, a personalidade, o caráter do pai para trazer ele perto. Valeu a pena, valeu a pena porque... Por isso que foi que eu falei, o momento mais terrível da minha vida foi quando Deus falou para mim que não podia me perdoar. Ali foi quando veio o processo do novo nascimento. Sim. Ali foi quando eu realmente nasci de novo. Porque Deus disse, olha, eu não te posso perdoar. Porque até hoje tu não has perdoado. Aí foi quando eu caí na real e busquei ao Senhor de todo o meu coração e Deus me ouviu. E me restaurou a ponto que hoje eu posso dizer que Jesus vive. Glória a Deus. Aleluia. Alguma pergunta, irmã Franciele? Não, eu ia falar de uma experiência pessoal, lendo uns versículos, versículo 13 ao 5 e versículo 7 do capítulo 143, que a gente está tendo como base de Salmos. Eu vou ler aqui e falar umas coisas. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora e penso em todos os teus feitos. Considero as obras das tuas mãos. Dá-te pressa, Senhor, em responder. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cola. Isso me faz lembrar, eu não sei aonde que está exatamente, mas me faz lembrar daquela parte que o salmista Davi, o rei Davi, escreveu sobre: ainda que eu passe no vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. E... Salmos 91. Tá certo, né? Sim. Se não tiver certo, irmãos, nos comentem aí, mostrem aí onde tá, se puderem nos ajudar.
E e às vezes a gente passa no vale da morte, a gente literalmente morre. A gente sente que morreu, que alguma coisa aqui dentro de ti é algo terrível. Sim, não é a morte física, mas sim é uma morte espiritual. Não necessariamente, parece que é uma morte. Às vezes tu não consegue nem explicar o que tu passou, Sim. porque tu se sente que tu morreu, que tu passou pelo vale da morte. Foi as emoções, foi tudo. E eu passei por isso. E eu não consegui entender. Eu simplesmente só estava remando, seguindo um dia mais, continuando um dia mais. Eu estava sobrevivendo, só pela graça de Deus que eu sobrevivi. E foi uma luta tão terrível na minha vida que eu nunca tinha sentido antes. Assim como diz assim, o salmista Davi, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Eu cresci na igreja, eu me batizei aos 11 anos de idade. Eu sempre tive um relacionamento com Deus, mas eu sempre estive baixo a proteção dos meus pais. Eu sempre estive com o suporte da oração dos meus pais, a oração dos meus líderes e tudo. E até hoje estou. Mas chega um ponto na nossa vida, da nossa guerra privada, do nosso relacionamento com Deus, do nosso crescimento espiritual, da nossa jornada como crentes, que vamos passar pelo vale da morte. Que vamos passar por um momento não só de luta ou de ataque, que o inimigo vai fazer de tudo para fazer desistir, mas de transformação também. Aquilo que a gente não consegue entender no momento, até às vezes revolta dentro de nós. A dor, a gente não consegue respirar, parece aquela coisa terrível, mas Deus me sustentou. E Deus te sustenta, irmão. Essa prova que tu está passando neste momento não é para a morte, porque o Senhor está do teu lado. E eu sei disso porque Deus fez a mesma obra em mim. E muitas vezes tomamos um choque, como na obra missionária, estou na obra missionária. Eu, na Argentina, também era obra missionária, mas eu nasci lá, eu cresci lá. E o Brasil também, eu vim aqui, visitava, estava. E os Estados Unidos, perdão estar falando muito, mas eu senti de falar isso. E os Estados Unidos foi o primeiro campo missionário, o primeiro choque transcultural, o primeiro lugar que eu realmente estive em encontro aos ataques, eu estive na batalha, porque eu tinha consciência, eu já tinha tido mais experiências com Deus, eu já entendia mais o que era esse mundo espiritual. E foi neste momento que Deus usou para trabalhar na minha vida, muitas coisas eu não entendia. Eu estou no processo ainda, como todo crente está. Eu acredito que todos os dias a gente está mudando um pouco. Alguma coisa Deus está mudando em nós. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro. E só queria dizer para os irmãos, não desista. Ainda que passe pelo vale da morte, não temas, porque Deus estará contigo. Amém? Mas eu acho que todo mundo tem que passar pelo processo, tem que passar por essa situação por dois motivos. Primeiro, cada um tem que ter sua própria experiência com Deus. Sim. Verdade. Tá. O próprio, desculpa lhe interromper, mas o próprio Jesus disse isso antes de subir aos céus. Ele falou que cada um de nós teríamos provações nesse mundo, mas nós não somos dele. Correto. Mas veja bem, se você não tem como você pode dar testemunho da grandeza de Deus, né? Sim. Se você não viveu? Sim. Então, como é que você vai compartilhar uma experiência que você não teve? Sim. Né? Como vamos comparar? Então Deus permite passarmos por situações, não é para nos maltratar, não é para nos ver sofrer, não. Sim. Simplesmente é para que nós venhamos ter a nossa experiência com Deus. Tá? Olha, por exemplo, no Salmo número 88, versículo 9, o salmista diz: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Agora, aí já no Salmo 42, o filho de Coré diz o seguinte: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira por Ti
Minha alma, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? Então, eu acho que tudo tem que nos levar a um caminho de ter uma experiência com Deus. Por exemplo, aí nós vamos falar de Davi. Mas só que antes de Davi passar a enfrentar a Saul para enfrentar Golias, Sim. Davi antes enfrentou um leão. Sim. Davi antes enfrentou um urso. Davi antes teve algumas experiências com Deus para poder prosseguir, para poder enfrentar realidades que vinham. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus precisa de homens e mulheres que não tenham simplesmente, não vivam as emoções, mas vivam a convicção. Tenha convicção em relação àquilo que vive, em relação à sua pessoa. Sim. Sim. Pastor, eu queria... Ai, agora me fugiu. Me fugiu a pergunta. Mas... Me fugiu a pergunta. Uma pergunta, vem de volta. É que eu tô nervosa aqui. Não te preocupe que eu também tô. Aleluia. Vamos dar uma lida nos comentários. Ver as pessoas que estão na audiência. Aleluia. Ver não é fácil. Irmã Marli, irmã Roberta. Acho que já passou até a irmã Carla, né? Tem a irmã Salete, a irmã Liliane, a irmã Késia, irmão Riquelme, irmão Ezequiel, irmão Willy Costa, irmão Christian, irmão Israel. Tem a irmã Betsy Rivera, de Puerto Rico. Dios la bendiga, hermana. Saludos desde Brasil. Tem a irmã Tatiana, a irmã Fernanda, a irmã Neuza, o irmão Fermino e o irmão Moisés de Moraes. Amém? Amém. E que Deus abençoe a vida de todos que estão na escuta. Agora eu lembrei. Continuamos a programação. Pastor, pelos testemunhos que eu ouço normalmente, pelo que eu conheço, várias pessoas, vários irmãos contam que em meio às dificuldades deles, em meio às lutas, sempre o Espírito Santo enviava um versículo, uma palavra-chave, que naquele momento fortalecia o espírito deles. Eu queria saber se nesse momento o senhor teve essa experiência de o Espírito Santo ir no momento lhe pôr um versículo e aquilo ali lhe revigorar. Sim. Até hoje, né? Até hoje, em centenas de situações, a primeira coisa que o Espírito Santo nos leva a enfrentar a realidade do mundo espiritual é com base a palavra. Sim. Foi exatamente a arma que Jesus usou para vencer o diabo. Jesus disse, está escrito. Então, toda vez que eu estou passando por situações difíceis, eu lembro, ou automaticamente o Espírito Santo chega na mente, olha, está escrito. Olha o que tu crer. Vou dar um exemplo bem simples. Eu lembro de um momento assim, um momento peculiar que aconteceu comigo. Foi quando eu era recém-casado. Sim. Faz 20 anos, né? Mas isso começou aí. Sim. Foi um dos momentos que eu passei a desfrutar e vivo até hoje isso. Eu lembro-me que nós estávamos tomando chimarrão, que era um mate amargo argentino, e a minha esposa pergunta, amor, que vamos almoçar hoje? Eu pergunto, que tem? Ela disse, nada. Eu disse que não tinha nada em casa. Eu disse, nada. Arroz, nada. Pá. Aí eu coloco a mão no bolso, não tinha nada. Eu não tinha um centavo. Eu disse, vamos tomar o chimarrão, depois a gente vê isso aí. E eu lembro-me que, eu vou orar um pouco. Tá? Isso é por volta das 9h30, quase 10 horas, eu entrei no meu quarto. Entrei no nosso quarto e fui orar. E a minha oração foi essa, Deus, eu estou tão feliz, eu quero te agradecer por ter casado, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa. Senhor,
Muito obrigado mesmo pela exposição que você me deu. Olha, estou maravilhado. Senhor, só que tem uma coisa. A tua palavra diz que eu sou cabeça. Aí vou e cito o versículo, Efésios capítulo 20, versículo 21. A seguir, diz, olha, a tua palavra diz que eu sou cabeça. E como cabeça eu entendo, Senhor, que eu tenho que prover para suprir a sua necessidade. E eu estou com um problema agora, Senhor. Qual é? Eu não tenho. Só que eu também, Senhor, a tua palavra diz, 1 Coríntios capítulo 11, Sim. que assim como eu sou cabeça da mulher, o Senhor é a minha cabeça. Se o Senhor é a minha cabeça, o Senhor tem que prover para que eu possa prover para ela. Tá? E comecei a orar assim. Foi interessante que pouco minutos depois eu escuto alguém golpear a porta, bater na porta, né? Quando bate na porta, alguém diz, pastor Francisco está? Minha esposa disse, não, ele está orando. Quer falar com ele? Não. Eu só vim trazer aqui umas coisinhas. E essas coisinhas eram uma cesta básica. Era a cesta básica. Aí, e eu vi aquela coisinha, né? Eu fiquei curioso agora, que coisinha será? Eu até cortei a oração ali. Cortei a oração, fiquei pensando, Senhor, o que será que vai trazer no irmão? O que será que o irmão trouxe, Senhor? Senhor, aí eu vou levantar. Quando o irmão se foi, fechou a porta, digo, bom, agora ele se foi, eu vou lá. E quando eu olho, era a cesta básica, tinha café, tinha arroz, tinha açúcar, tinha feijão, tudo. Tinha sal, tinha tudo, não faltava nada. Então, Sim. Deus foi prover. Deus proveu tudo. Outra ocasião, olha, eu cheguei, não é história, tá? Minha esposa testemunhou, meu sapato estava furado. Eu acho que eu me lembro. Minha esposa falou, Franciele, mas eu era pequeno. Aí, e nós tínhamos que participar de uma cruzada numa cidade, e a Rosana disse, não tem roupa para as crianças. E minha esposa disse assim para mim, ela chegou a chorar. Ela disse, amor, posso chorar? Chora. E nós vinha dirigindo, e ela disse, eu te amo, mas quantas vezes Deus não falhou? Ela disse, nenhuma. Mas eu posso chorar? Pode. E começou a chorar. Aí eu fui almoçar, um irmão me chamou para almoçar. Tá. Aí aquele irmão nos levou para um dos restaurantes mais caros de Buenos Aires. Para você ter uma ideia, naquela época, um suco era R$20. Misericórdia. O mais caro que havia. Meu Deus do céu, muito obrigado, graças a Deus. Já estão dando recado ali. Né? Então, veja bem, aí, para finalizar, né, eu tenho que o negócio é rápido. Aí minha esposa disse, aí tá, almoçamos ali. Aí o irmão vai lá no prédio, pastor, não saia, eu tenho pega dois envelopes. Pastor, esse envelope é para o senhor e o outro é para as crianças. Agora o senhor não abre aqui, só abre quando chegar em casa. Aí tá, entrei dentro do carro, quando entrei no carro, fechamos os vidros rápido e pode abrir o som. A Rosana disse, mas tem que abrir só que chegar. Não, minha casa é aqui dentro mesmo. Eu lembro disso. A minha casa é aqui dentro mesmo, pode abrir. Em Buenos Sabe? Aires, né? Naquele dia, foi em Buenos Aires, naquele dia Deus mandou dinheiro suficiente para comprar roupa e ainda sobrar dinheiro. Aí compramos calçado, Deus supriu toda a necessidade. Deus é bom. Então veja bem, para Deus não existe obstáculo. Sim. Agora, o que Deus quer simplesmente é que você e eu aprendamos a viver segundo a sua vontade. E Deus é bom em todo tempo, isso a gente Em todo tempo Deus é bom. Sim, e nós somos testemunhos vivos de que Deus é bom em todo tempo. Deus supra a necessidade. Sim, né? em todos os momentos. Pastor, eu posso dizer isso porque eu sou um milagre. E assim como o senhor acabou de contar, a minha história é parecida. Que tinha momentos em que Deus decidiu provar o meu pai. E houve momentos em que faltava coisa para nós e nós não tínhamos nada em casa. E o meu pai nos reunia e dizia, vamos orar, Deus vai prover. Aí ele citava aquela palavra que fala sobre Abraão, Deus proverá o cordeiro. E toda vez em que nós nos dedicávamos a Deus e que a gente orava, Deus sempre supria e sempre enviava um irmão ou uma irmã independente, sempre, para nos trazer e suprir em todos os momentos.
E isso é maravilhoso, e principalmente ouvir os testemunhos de pessoas que passaram por coisas parecidas com o que eu passei, sabe? E isso é muito gratificante, isso é muito bom pra mim. Para você ver que não está Não estou sozinha. Não estamos sozinhos. E Todo que mundo Deus- luta. Não, Sim. e para você ver que Deus é fiel. Sim, em Você todos vê- os momentos. você vê Ah, que Deus é maravilhoso. Não tem Sim, que... pode estar lutando, pode estar no Pode pior sentir que estado. já morreu. Sim, Deus vai estar ali. Em nenhum momento, é como a palavra diz, em que em nenhum momento Deus falha. Em nenhum momento. Ele sempre vai estar junto. Pode estar na pior provação, pode estar na pior luta, Deus vai estar ali. Eu sei que nós temos alguns minutos, mas veja bem, olha. Esta é a luta privada, a guerra privada de um crente. Tá? Porque a guerra privada é aquilo que é somente... Você não vai escapar, é você e Deus. Sim, Tá? É você e Deus. Você não vai conseguir ocultar isso. Você vai ter que enfrentar essa realidade. Então, mas essa realidade não é para o... Não é que Deus quer ver o teu mal. sim, Não. Porque você tem amanhã, você vai poder dizer para os teus filhos no momento difícil, você vai poder dizer para alguém que chegar ao teu lado no momento difícil, olha, vamos orar, porque Deus vai. super. Eu tenho um hino que eu quero cantar que fala sobre árvore cortada. Conhece? Árvore cortada? Acho que conheço. Não, eu vou cantar, aproveitar que tem os últimos minutos. Quantos minutos temos aí? 6 minutos. Oh, maravilha. Então, canta. 5 minutos, tá aí. Cortaram árvore cheio de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança pra árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. Todas as vezes que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa Pra não desanimar, essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança pra árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar.
é que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. Esse hino encaixa bem no tema que nós estávamos falando. Muito. Vamos orar. Tem alguns pedidos de oração nos comentários. Vamos fazer uma oração de encerramento. E pedir por essas vidas, por essas pessoas, pelos pedidos de oração. Vamos orar então? Senhor Jesus, estamos Deus, aqui na nós Tua te presença. agradecemos. Te agradecemos por essa oportunidade, Te louvamos, por este Senhor. programa. Senhor, Tu sabes os pedidos dos Teus Abençoamos aos servos, teus das pessoas nos comentários deste Abençoamos programa, a tua dessa live. Senhor, Abençoamos os toca, teus Senhor. filhos, Senhor. Senhor, estende as Tuas Siga mãos sobre os seus manifestando a tua lares, sobre glória, as suas sobre os teus necessidades, Senhor. Que eles venham Senhor, ser um muito testemunho bom, vivo, abençoa. Senhor. Que Tu restauras, que Tu Revela-te renovas, a cada um de Pai. teus filhos, Ainda que a Senhor, da tua raiz, graça. Senhor, da árvore esteja seca, que a árvore Estende a esteja tua mão cortada, gloriosa sobre os mas teus que servos. essas pessoas venham florescer novamente, Deus, Senhor. Em Em nome nome de de Jesus, te agradecemos, te Pai. glorifico, meu Pai. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. 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 Paz, oração e união. Deus abençoe, irmãos.